A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. O Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional, no qual apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto, com o objetivo de garantir o direito das pessoas e promover a justiça. No ano de 2021, as despesas totais do Poder Judiciário somaram 103,9 bilhões de reais, o que representou redução de 5,6% em relação ao último ano. Esse decréscimo foi ocasionado principalmente em razão da variação na rúbrica das despesas com o pessoal, que reduziram em 6,7%, e das despesas de capital, que reduziram em 2,4%. Ressalta-se que o gasto de 2021, desconsiderado o efeito da inflação, foi o equivalente ao ocorrido em 2013, e que as despesas do Poder Judiciário apresentaram reduções nos últimos 2 anos, especialmente decorrente da queda dos gastos com o pessoal. De forma a permitir a análise temporal dos dados estatísticos, é desconsiderado o efeito inflacionário. Todos os valores monetários anteriores a 2021 são deflacionados segundo o IPCA. A despesa da Justiça Estadual, segmento que abrange 79% dos processos em tramitação, corresponde a aproximadamente 59% da despesa total do Poder Judiciário. Na Justiça Federal, essa relação é de 13% dos processos para 12% das despesas, e na Justiça Trabalhista, essa relação é de 7% dos processos para 19% das despesas totais. E essas despesas totais do Poder Judiciário corresponderam a 1,2% do PIB nacional no ano de 2021, ou a 9,64% dos gastos totais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse mesmo ano, 2021, o custo pelo serviço da Justiça foi de R$ 489,91 por habitante, R$ 32,40 a menos por pessoa do que no último ano, 2020, que representa uma redução de 6,2%. Aí é possível conferir que essa redução nos gastos por habitante no último ano ocorreu em todos os segmentos do Poder Judiciário, e a maior redução ocorreu na Justiça Estadual, com queda de R$ 301,16 para R$ 289,05 entre os anos de 2020 e 2021, e na Justiça do Trabalho teve uma queda de R$ 9,30. É importante ressaltar que 19% das despesas totais do Poder Judiciário são referentes a gastos com inativos, ou seja, o compromisso previdenciário que o Poder Judiciário tem no pagamento de pensões e aposentadorias. Descontadas tais despesas, o gasto efetivo para o funcionamento do Judiciário fica em 83,7 bilhões de reais, e com isso a despesa por habitante cai também, é de R$ 394,62, que consumiu 1% do PIB no ano de 2021. As despesas com o pessoal são responsáveis por aproximadamente 92% da despesa total, e compreendem, além da remuneração com magistrados, servidores inativos, terceirizados e estagiários, todos os demais auxílios e assistências devidos, tais como auxílio alimentação, diárias, passagens, entre outros. Os 8% de gastos restantes referem-se às despesas com capital, que somam 1,4% do PIB no ano de 2021, e a outras despesas correntes, que somam 7%, totalizando 1,5 bilhão e 7,3 bilhões. É interessante ressaltar que a série histórica das despesas com capital apresenta tendência de crescimento apenas entre 2009 e 2012, e desde então a série histórica apresenta tendência de decrescimento com oscilações. Apesar da considerável despesa que o Poder Judiciário tem, os cofres públicos receberam em 2021 73,42 bilhões de reais, um retorno da ordem de 71% das despesas efetuadas. Esse foi um dos maiores montantes auferidos na série histórica, apenas superado pelo montante de 76% em 2019. Somente em 2009 e nos últimos 4 anos, entre 2018 e 2021, é que a arrecadação superou o patamar de 60% das despesas efetuadas. A Justiça Federal é responsável pela maior parte das arrecadações, sendo 50% do total recebido pelo Poder Judiciário, o único ramo que retornou aos cofres públicos um valor superior às suas despesas,
tratando-se majoritariamente de receitas oriundas da atividade de execução fiscal, ou seja, dívidas pagas pelos devedores em decorrência da ação judicial. Então agora serão detalhadas as despesas com pessoal, que são responsáveis por 91,5% do total gasto do Poder Judiciário. Então essas despesas, elas variam proporcionalmente ao total gasto do Poder Judiciário, e nos últimos 13 anos ela permaneceu relativamente estável, com uma pequena redução nos 2 últimos. O menor valor aferido foi em 2012, com 88,8%, e o maior foi em 2020, com 92,6%. Então, a gente pode ver que a alta no percentual deve-se justamente à redução das demais despesas. Então, fez com que os gastos com o pessoal, mesmo com essa redução, ficassem proporcionalmente maiores do que nos anos anteriores. Já aqui, a gente pode ver a composição das despesas com o pessoal, em que sua grande maioria, com 86,2% dos gastos, destinam-se ao pagamento de subsídios e a remuneração dos magistrados e servidores ativos e inativos, que incluem também pensões, impostos de renda e encargos sociais. Já 7,1% são referentes ao pagamento de benefício, como auxílio alimentação, auxílio saúde. 2,4% correspondem ao pagamento de despesas com caráter eventual ou indenizatório. 3,6% são gastos com terceirizados e 0,6% são gastos com estagiários. A gente vai analisar essa figura em que contém as séries históricas por ramos de justiça. Então, a gente pode ver que no último ano houve uma queda no percentual da justiça estadual e federal e um crescimento nas demais. Também a gente pode ver que o segmento com maior proporção de recursos destinados ao pagamento com o pessoal é o trabalhista, com 96,8%, e as menores proporções estão nos tribunais de justiça estadual, com 89%. Nos tribunais superiores ocorreu uma maior elevação comparativamente com o ano anterior, que foi de 87% para 91,3%. Na figura a gente pode ver o percentual de despesas com cargos e funções comissionadas em relação à despesa total com pessoal por tribunal. Então, considerando todo o Poder Judiciário, as despesas com cargos em comissão e funções comissionadas representam 12,6% dos gastos com pessoal. Então, somando-se ambas formas de gratificação, a gente pode ver aqui na figura que varia de 5% no Tribunal da Justiça de Paraíba a 33% no Tribunal de Justiça do Tocantins. Já na Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima apresenta o maior percentual de despesas com cargos e funções comissionadas, tendo o valor de 16,3%. Já na Justiça do Trabalho, o maior percentual está no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, com 10,2%, e comparando esses segmentos da Justiça, a gente verifica que a maior média está na Justiça Militar, com 19,49%, seguido então da Justiça Estadual, com 16,19%. Então agora a gente vai ver essa figura em que representa as despesas médias mensais da Justiça com o pagamento de magistrados e servidores. Antes de tudo, a gente tem que esclarecer que esses valores eles incluem os pagamentos de remuneração, indenizações, encargos sociais, previdenciários, imposto de renda e despesas com viagens a serviço. Então, não corresponde aos salários e muito menos o que esses servidores públicos recebem. Então, dito isso, a gente pode observar pela figura que as despesas representam uma média mensal de 60,3 mil por magistrados, de 16,8 mil por servidor, 4,3 mil por terceirizado e 849,12 por estagiário. Também é bem importante ressaltar aqui que a gente vê que tem um outlier ali no Tribunal de Justiça da Paraíba, onde ele apresenta o valor de 583 mil no que se refere às despesas com os magistrados. Então a gente pode ver que esse valor está totalmente fora e que é um valor incorreto, né? E por ele entrar na média, fez com que os valores crescessem em 7,4%. Também uma questão que a gente pode levantar é que, por se tratar de uma média, eventuais indenizações recebidas em questão de decisões judiciais para pequenos grupos podem impactar nesse valor, né? Especialmente em órgãos de pequeno ou médio porte, então que possuem menor quantitativo de funcionários. Então, por ter essas razões, também pode afetar nossos dados que a gente está analisando aqui. Então, num olhar geral desses dados, né, dessa figura, a gente pode ver que o valor gasto da justiça com magistrados é bem elevado, com essa média de 60,3 mil
Claro que a gente ressalva que tem todos os adicionais desse valor, que não é o salário, muito menos que ele recebe, mas é um valor bem elevado, a gente consegue identificar isso. E para ter uma noção dessa questão de quanto teria de descontos, a gente pode ver que a soma do imposto de renda com a previdência social podem afetar com um impacto de quase 40% da folha de pagamento, mas se a gente pega uma análise de 60,3 mil, ainda é um valor bem considerável. Então, a gente consegue ter essa visão geral dos gastos que a gente tem, né? Que também a diferença entre os magistrados, servidores, terceirizados e também os estagiários. O quadro de pessoal pode ser dividido em 3 categorias: magistrados, que abrange os juízes, desembargadores e os ministros, servidores e trabalhadores auxiliares, que incluem os terceirizados, estagiários, juízes leigos, conciliadores e os colaboradores voluntários. Em 2021, o Poder Judiciário contava com um total de 424.911 pessoas em sua força de trabalho, dos quais 4,2% eram magistrados, 62,7% servidores, 15,5% terceirizados e 13,1% estagiários. Entre os servidores, 78,6% estão lotados na área judiciária e 21,4% atuam na área administrativa. O diagrama na tela mostra a estrutura da força de trabalho do Poder Judiciário em relação aos cargos e às instâncias. O Poder Judiciário tem uma relação de 8,5 magistrados por 100 mil habitantes, ou seja, um magistrado para cada grupo de 11.764 pessoas. Para comparação, na Europa essa relação é de um magistrado para cada 5.690 pessoas. Em outras palavras, no Brasil é praticamente a metade do número de juízes por habitante que nos países europeus. Sobre a participação das mulheres na carreira de magistratura, nota-se pelo cadastro do MPM que 38% dos juízes são do sexo feminino. Nos países europeus, as mulheres já representam mais da metade da magistratura, em torno de 58,6%. Ao final de 2021, haviam 22.528 cargos criados por lei, dos quais 18.035 providos e 4.493 cargos vagos, que correspondem a 19,9% do total. O percentual de cargos vagos tem apresentado relativa estabilidade, com algumas oscilações, geralmente apresentando números em torno dos 20%. Os cargos vagos são, em sua maioria, de juízes. Em termos de cargos vagos por tribunal, o maior percentual de cargos vagos está no Tribunal Militar Estadual, com 24,5%, seguido pelo Estadual, com 22,8%, pelo Federal, com 21,2% e pelo do Trabalho, com apenas 8%. Quanto aos trabalhadores auxiliares, soma-se um total de 140.538 funcionários, constituídos majoritariamente por terceirizados, cerca de 47%, e estagiários, cerca de 39,6%. Embora esses números tenham caído em 2021, no período de 2009 e 2021 houve um aumento de mais de 50%, tanto para terceirizados como para esses estagiários.